Oiê, tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje vamos começar a saga de um dos eventos históricos mais importantes, a Revolução Francesa, que ajudou e muito a transformar as sociedades no tipo que temos hoje. Lá em 1789, o povo passou a perceber que rei só existia enquanto eles quisessem, e que esse negócio de indicado por Deus para governar não estava muito certo não. Já tiveram outros reis que foram tirados dos tronos antes e depois, mas foi a Revolução Francesa que mais conseguiu influenciar o mundo, ao ponto de alguns historiadores dizerem que, enquanto a Revolução Industrial na Inglaterra exportou máquinas e latas, a França exportou revoluções. Para a gente começar a entender essa história, precisamos voltar lá para 1774. O rei Luís XVI assumiu o trono deixado pelo seu avô Luís XV. A França vivia uma situação difícil economicamente. Há anos ficava entre falir e não falir. As safras de trigo eram fracas. O reino gastava uma grana louca, ficava se metendo numas guerras sem futuro e tinha uma parte da sociedade que era mais rica, mas não pagava nada de imposto. Olá, eu gosto de dinheiro. Hoje, a gente tem uma variedade de classes sociais e maneiras de avaliar a sociedade, seja por renda, por escolaridade, por etnia, regionalidade e por aí vai. Em fins de 1700, a França se dividia em 3 grandes grupos sociais, que o povo chamava de estados. Tinha o primeiro, dos padres e bispos, que podemos chamar o povo que reza. Tinha o segundo estado, dos nobres aristocratas, que a gente pode chamar o povo que luta. E tinha o terceiro estado, o povo que trabalha. Essa organização da sociedade era uma coisa herdada de longa data, lá da Idade Média, e já fazia muito tempo que nem os padres só faziam rezar, nem os nobres lutavam, mas a maioria do povão continuava trabalhando. A religião era uma coisa central na França, tão importante que o rei só era rei porque tinha sido indicado por Deus para governar na terra. E era uma coisa que durante alguns séculos foi aceito como normal. Só que na própria França surgiu uma galera que começou a questionar essa naturalidade das coisas. Baseados no movimento chamado Iluminismo, eles se questionavam de tudo e tentavam racionalizar mais a percepção do mundo. Durante todo o período do reino, Luís XVI nomeou e demitiu uma penca de ministros das finanças para tentar melhorar a situação econômica da França. Mas, de todos eles, o que se tornou mais famoso e até querido pelo povo foi Jacques Necker. Ele sugeria a criação de impostos para os estados que não pagavam nada, padres e, principalmente, nobres. A França tinha como principal rival a Inglaterra. E quando os Estados Unidos, a principal colônia inglesa na América, começou uma guerra de independência, Luís XVI achou que seria uma ótima ideia ajudar os americanos. Mas o refluxo da ajuda aos americanos teve como resultado para a França a total bancarrota do reino e o aumento da confusão interna. Uma grande confusão. Do lado do povo, existia uma pressão de alguns anos para uma reunião dos Estados Gerais, que seria basicamente uma assembleia formada por deputados eleitos entre os 3 estados, padres, nobres e povo, e que tomariam decisões em torno de tentar salvar a França da desgraça. Um dos problemas que misturar política e finanças para Luís XVI era que sua rainha, Maria Antonieta, que durante a sua vida recebeu diversos apreços por parte do povo, naquela época era chamada de Madame Déficit. Devido aos seus gastos completamente extravagantes, os jornais se valiam muito disso para representar os excessos da nobreza. A imprensa e as publicações de panfletos tinham se tornado coisa muito comum. Milhares e milhares de jornais eram publicados todos os dias em Paris, e a quantidade de opiniões inflamando o povo contra o descontrole real era cada vez maior. Em 88, o buraco financeiro aumentou. O reino precisou raspar até o dinheiro dos hospitais dos inválidos e passou semanas sem pagar nada para ninguém. O rei decidiu trazer de volta Jacques Necker na esperança de que ele conseguisse, com a sua popularidade, acalmar os ânimos do povo e dos nobres, e cedeu pela realização da Assembleia para maio de 89 e pelo aumento da representação do terceiro estado. As safras de 88 e 89 foram avassaladas pelo frio e pelo granizo. Paris sofria de fome, assim como toda a França. Comboios de grãos eram atacados e saqueados.
não se podia mais nem se confiar nas tropas, porque elas eram feitas de homens do povo, que também passavam necessidade. Em maio de 89, o terceiro estado passou a propor que se formasse uma única e grande assembleia e acabasse de vez com a separação em 3 estados. Formaria-se uma assembleia constituinte. O terceiro estado, então, tomou a iniciativa, afirmando que ou os outros se juntavam a ele ou ele mesmo faria a Constituição. Enquanto as reuniões do terceiro estado aconteciam, a população findava acompanhando os acontecimentos bem pertinho em Versalhes mesmo. Começava uma pressão deputado a deputado. E ai daquele deputado do terceiro estado que voltasse ou falasse algo contra o povo. Seu nome era rapidinho anotado e o povo o esperava do lado de fora com pau, pedra e lança. A Revolução Francesa estava tomando a sua forma e começou a ser acelerada, pois os padres e bispos decidiram formar na Assembleia Nacional. E, no dia 24 de junho, um bom número de nobres se juntou à Assembleia, e entre eles estava Felipe, Duque de Orleans. E isso foi quase como uma gota d'água para o rei. Decidiu que não se poderia deixar acabar a monarquia real e que não seria traído por nenhum nobre. Sabia que não podia confiar na guarda real, porque essa já se dizia do povo e do terceiro estado. Assim, convocou 6 regimentos de soldados e cavalaria que estavam na fronteira e que eram formados principalmente por soldados estrangeiros para retomar o controle de Paris. Estourou finalmente a bomba final em 12 de julho. O rei demitiu Jacques Necker. E, com a demissão do amado ministro, o povo se sentiu definitivamente traído. Começou logo uma busca por todas as armas possíveis que existiam na cidade. E entre 12 e 13 de julho, começaram a saquear todas as lojas de armas. E não existiam exatamente líderes na Revolução. Era uma massa de pessoas pobres, revoltadas, com fome, com sede, com medo e com ódio, que o mínimo de indicação jogavam sua fúria contra aquilo que achavam ser a ameaça da vez, ou a oportunidade para melhorar. Em 13 de julho de 89, armas eram importantes, então saquearam quase de casa em casa em busca delas. Se soube que o Palácio dos Inválidos tinha um estoque de armas, e entre 13 e 14 de julho, milhares se ajuntaram em frente ao palácio, aos gritos de armas e pão. E já se via cabeças decepadas em lanças de comerciantes acusados de enganar o povo e de esconder grãos. Durante a noite, se conseguiu entrar no palácio, e agora o povo tinha as armas, e também canhões. A multidão precisava de pólvora e munição, e o melhor estoque sabido era na Bastilha, aquela que era a principal prisão de Paris, para onde ia todos que desafiavam o poder real. Era o símbolo de tudo que o povo despertou a odiar. Comandada pelo Marquês de Launay, a Bastilha possuía fossos e pontes levadiças e contava com a guarnição de inválidos e soldados estrangeiros. Milhares se juntaram na frente do prédio, e a vanguarda desse povo era mais ou menos ali uns 1000 homens que tentaram começar a invadir a Bastilha. Uma das pontes foi descida, e essa frente entrou e se sentiu encurralada entre as passagens. Começou logo o tiroteio entre a vanguarda e a guarda. Porém, o povo tinha canhões que conquistaram lá no Palácio dos Inválidos, e a Bastilha cedeu com a promessa de que a guarnição seria poupada. O problema é que, na hora que a população enfurecida entrava, não existiam acordos. O saldo foi de quase 100 mortos e muitos feridos. O próprio Marquês terminou sendo destroçado no meio da rua. O símbolo da repressão da monarquia cedeu, e o povo a tomou com armas e mãos e lavou sua pedra com sangue e suor. A partir de 14 de julho de 1789, tem início a derrubada da Bastilha, que seria desfeita pedra por pedra, e a sua queda é considerada por muitos historiadores o início efetivo da Revolução Francesa, que mudará o mundo para sempre.